aí, tudo bem? Beleza? Como é que vai? Tudo bem contigo? Então, nesse conteúdo eu quero falar um pouco sobre a demissão do ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro. Para quem não sabe, Ernesto Araújo foi o ministro das Relações Exteriores por um bom tempo do governo Bolsonaro e foi considerado um ministro extremamente controverso, tá? Porque, ao contrário do que preconiza a função de um ministro das Relações Exteriores, que seria de trabalhar aí com ampliação de relações do Brasil com vários outros países do mundo, Ernesto Araújo parece que ao longo da sua trajetória dentro do Ministério das Relações Exteriores veio muito mais destruindo relações, destruindo pontes, do que efetivamente construindo aí novas perspectivas, né? Enquanto Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, até então estava tudo ok, porque o Ernesto Araújo era abertamente um admirador, um defensor aí das ações do Donald Trump. Então, isso a princípio poderia ser bom se o Donald Trump não tivesse perdido a eleição dos Estados Unidos. Só que esse não é o cenário que a gente tem agora, né? O Trump perdeu, aí a gente já começa a ver o enfraquecimento da política de relações exteriores do Brasil, né? Quando você tem um ministro de relações exteriores que é abertamente declarado apoiador de um candidato a presidente em oposição ao outro, e esse candidato apoiado ele perde. Agora a gente tem o Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, e temos um ministro das Relações Exteriores abertamente apoiador do candidato que perdeu a eleição. Olha, imagina o desprazer, o desprezo que deve ser, por exemplo, para a equipe de trabalho do Joe Biden ter que lidar com esse ministro das Relações Exteriores do Brasil. O que inevitavelmente acaba acontecendo nesse cenário é um afastamento, é um distanciamento aí das relações entre Estados Unidos e Brasil, né? Ao contrário do que deveria ter acontecido, que seria uma neutralidade aí nessa eleição americana, o governo brasileiro, especialmente aí pela ação do ministro das Relações Exteriores, acabou de certa forma tomando partido do candidato Donald Trump. Isso foi um equívoco gigantesco, né? Além desse caso complicado na relação entre Brasil e Estados Unidos, a gente ainda tem também um outro caso bastante delicado com um país muito pequeno, pouco influente no mundo, que é a tal da China. A gente tem historicamente aí dentro do governo Bolsonaro vários momentos em que aconteceram críticas inadequadas sobre questões relacionadas à China. E aí quando a gente pensa na importância de um parceiro comercial como a China no mercado internacional, e o Brasil com frequência, políticos do nosso país, estabelecendo relações delicadas com esse importante parceiro comercial, não só do Brasil, mas para o mundo inteiro, a gente começa a ter uma situação de relações exteriores delicada. E aí se o ministro das Relações Exteriores também não ajuda, isso coloca o Brasil numa situação extremamente complexa quando a gente fala de relações exteriores, seja não só com esses dois parceiros, Estados Unidos e China, mas também em relação a diversos outros países do mundo, né? Então, chegou um ponto que as pressões políticas dentro do Brasil, do Congresso e também do empresariado brasileiro começaram a se tornar muito fortes para a saída do Ernesto Araújo, de modo a tentar melhorar um pouco a imagem do Brasil. Deveria ter melhorado as relações, as pontes com diversos outros países do mundo e não deteriorado como vem sendo feito aí ao longo dessa gestão do Ernesto Araújo. Foi publicada uma reportagem muito interessante na revista Pequenas Empresas Grandes Negócios sobre uma reunião com mega empresários do Brasil, bilionários, muitos deles extremamente insatisfeitos com a dificuldade de relacionamento que o Ernesto Araújo vinha estabelecendo com importantes parceiros comerciais. Aí a gente começa a perceber que não dá para ter um representante numa função tão estratégica quanto essa, num momento tão delicado quanto que a gente está vivendo, com uma postura tão inconveniente, tão intransigente quanto a que o Ernesto Araújo vinha apresentando. E aí o inevitável aconteceu, que era a demissão do Ernesto Araújo. Dado o histórico que vinha sendo exibido ao longo dos últimos meses, isso era só uma questão de tempo, né? E o tempo de demissão chegou. Chegou, e agora o importante é pensar quem será o sucessor do Ernesto Araújo e qual será a postura dele, né? Espera-se que seja alguém realmente mais aberto ao diálogo, mais aberto à construção de boas relações, especialmente com importantes parceiros comerciais do Brasil, né? Pensar China, pensar Estados Unidos, esses são importantes parceiros comerciais para qualquer país do mundo e para o Brasil não seria diferente, né? Então não dá para ficar entrando em algumas questões ideológicas e é preciso entender que acima de qualquer interesse, às vezes individual, ou mesmo visões políticas do governo em si, é preciso pensar em questões muito maiores do país. Tanto isso se tornou problemático que o grande empresariado do Brasil começou a fazer uma pressão muito grande para a saída do Ernesto Araújo. Enfim, e esse é o cenário que a gente tem agora, demissão do Ernesto Araújo, busca de um sucessor, provavelmente alguém da carreira de diplomata, né? Então a gente vai aguardar aí para saber quem será o próximo ministro das Relações Exteriores, para tentar entender quais devem ser as perspectivas, as posturas que esse novo ministro pode trazer para o nosso país. Enfim, e esse é um ponto importante. Isso influencia diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. De que forma?
O Ernesto Araújo ele já vinha sendo contra a participação do Brasil num consórcio para a compra de vacinas contra o coronavírus. Isso já é um ponto importantíssimo, né? No momento em que se estabelecem relações, parcerias para fortalecer países que precisam comprar vacinas em grande quantidade e o ministro das Relações Exteriores tem interesse que o Brasil não faça parte desse consórcio, aí a gente já começa a ver a posição problemática que ele vinha tomando, tá? Outros pontos que a gente poderia citar também, vamos pensar até, por exemplo, em questões relacionadas ao turismo, né? Quando a gente olha lá para o início do governo Bolsonaro, a gente percebe também uma política, muitas vezes, que quebra a lógica de reciprocidade, onde quando dois países trabalham suas relações internacionais, suas ações diplomáticas um com o outro, a gente normalmente tem políticas que são equiparadas, né? Então, o que um país cobra de outro acontece na situação contrária. Vou dar um exemplo, visto, né? Cobrança de visto. Existia, por exemplo, na relação entre Brasil e Estados Unidos, existia a cobrança de visto, tanto para americanos vindo para o Brasil, quanto, obviamente, para brasileiros que queiram ir para os Estados Unidos. Né? Do início do governo Bolsonaro, esse foi um dos pontos aí que caiu nessa relação, por exemplo, de reciprocidade, que nesse caso já não tem mais. Né? Então, para um brasileiro ir para os Estados Unidos, é necessário o visto. O brasileiro precisa se submeter à situação ali de demandar um visto para entrar nos Estados Unidos. Agora, o governo brasileiro abriu mão dessa necessidade para um turista estadunidense vir para cá. De certa forma, pensando sobre a ótica do turismo especificamente, do empresariado do turismo, a princípio parece até bom. Mas é interessante a gente observar, é preciso analisar isso ao longo do tempo para verificar se realmente as estatísticas de turistas estadunidenses entrando no Brasil, se elas vão mudar. Porque não necessariamente você facilitar muitas políticas de entrada em um país vão efetivamente transformar isso em muito mais turistas entrando. Né? Se não tiver segurança, se não tiver uma situação de política bacana, se não tiver com uma economia minimamente organizada, não é a ausência de visto que vai tornar isso mais fácil. Não é a ausência de visto que vai fazer com que o turista americano passe a desejar o Brasil como maneira que não desejava antes. Então acho que são pontos importantes aí para pensar. Mas enfim, gostando ou não da saída do Ernesto Araújo, isso é um fato. A gente vai pensar em um novo ministro das Relações Exteriores. Isso pode ser muito importante para o Brasil. Esperamos que venha um bom novo ministro, e que de fato ele possa realmente melhorar as relações, melhorar a imagem do Brasil no exterior, seja com China, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país, parceiro comercial que o Brasil possa ter e que precisa de fato ajudar a construir pontes, ajudar a melhorar as relações e não a deteriorar essas pontes, não a deteriorar essas relações como vinha acontecendo na gestão do Ernesto Araújo. Gostando ou não, essa é a realidade, é importante você ficar atento, acompanhar e saber como é que isso afeta o seu dia a dia, tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários, se tiver alguma questão, comenta lá também. Deixe seu joinha se você gostou, compartilhe o vídeo, por favor, isso ajuda aí a produzir mais conteúdo para você. Se inscreve no canal também, isso é importante, beleza? Então é isso, muito obrigado pela atenção, um abraço, até mais, tchau, tchau, valeu!